Olá, bom dia a todos amigos, alunos, inscritos aqui no canal. Um Shabbat Shalom a todos vocês. Que as mãos poderosas do Criador continuem abundantes, proporcionando milagres, abrindo mares, derrubando gigantes e fazendo com que vocês possam trilhar um caminho de vitória e um caminho de conquista. Nesta manhã de sábado, quero fazer a reflexão com vocês de um texto do profeta Isaías, capítulo de número 14. A partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz: Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá a Israel, e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se encherão a casa de Jacó. Os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores. No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir. Então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania, quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores. Isaías capítulo 14, do 1 ao 5. Esse texto, ele trabalha um oráculo de salvação para Israel e um oráculo de ameaça ao Império Babilônico. O interessante é que Isaías capítulo de número 14, ele é um texto produzido pelo Isaías, filho de Amós, profeta que evidenciou o seu ministério entre o ano 740 a.C., durante a época de Uzias, quando morre o rei Uzias, e assim ele dá continuidade na época da monarquia de Jotão, Acás e Ezequias. Entre o ano 700 a.C., essas palavras são direcionadas. O que nos chama a atenção é que nessa época a Babilônia ainda não era uma supremacia e nem uma ameaça para Israel. No ano 700 a.C., a Babilônia ainda era um país vassalo à Assíria, e a Babilônia só consegue a sua supremacia e a sua libertação entre o ano 626 a.C., quando o pai de Nabucodonosor, Nabopolassar, consegue libertar a Babilônia das forças do Império Assírio, e assim inicia-se a terceira dinastia babilônica, a dinastia caldaica, uma dinastia de cerca de 70 anos, que tem a sua força, o seu apogeu com Nabopolassar, e vai até Nabonido, o último rei da terceira dinastia babilônica. Mas, quando Isaías notifica estas palavras, a Babilônia ainda não é uma ameaça para Israel. É muito interessante porque temos um texto pelo qual o Senhor ele já direciona oráculos de salvação a Israel e também já direciona profecias de ameaça contra a Babilônia, querendo dizer que o Senhor livraria Jacó, que o Senhor tiraria da opressão dos seus opressores e que o Senhor quebraria o cetro dos dominadores. Ou seja, os babilônicos que logo sairiam conquistando, subjugando, teriam o seu cetro quebrado, a sua força seria rebaixada e o Senhor livraria propriamente Jerusalém, Jacó, o reino sulista, da mão dos seus opressores. Às vezes, queridos, pessoas, elas parece que colocam pedras
para que possamos tropeçar e cair. E essas mesmas pessoas parecem que estão com o celular tirando a foto para ver a sua queda e depois fazer isso público, falar que os seus sonhos foram frustrados, seus projetos foram frustrados. E muitas vezes as pessoas que passam por isso entram num mar de agonia, depressão, angústia e várias situações que proporcionam marcas e resultados não satisfatórios. Pelo contrário, resultados que trazem marcas ruins e que levam a pessoa, às vezes, a parar os seus projetos, frear os seus sonhos. E nesta manhã, compartilhando essa palavra com você, eu gostaria de te levar a uma reflexão. Se você tem sonhos diante de Deus, projetos diante do Senhor, se você almeja alcançar e conquistar, não pare, porque talvez pessoas se levantaram contra você, você se decepcionou com pessoas ou até mesmo você foi traído. Jesus passou por isso, pela traição, por decepção, mas ele chegou ao seu foco, ao seu objetivo. O profeta Isaías estava já anunciando que o jugo dos opressores, o cetro dos dominadores seria quebrado e o Senhor daria livramento a Jacó. Ou seja, somos Jacó de Deus, somos eleitos pelo Senhor, numa perspectiva do que nos achegamos a Ele e Ele se achegou a nós. Então, podemos conquistar. E eu desejo que você, nesse sábado, conquiste todas as coisas. Que os seus sonhos se façam realidade, que os seus projetos saiam do papel e se tornem práticos. E que você possa usufruir diante do Senhor vida e vida com abundância. Fica essa reflexão, que Deus abençoe a sua vida e que você tenha um excelente fim de semana.